Muito bem. É com grande prazer que nós nos reunimos hoje à noite para ouvir a professora Thelma Vinha, e nós ficamos muito gratos, muito obrigado mesmo, por aceitar esse convite para conversar com a nossa comunidade escolar sobre esses problemas que nos afligem atualmente, que é a escola à distância e o distanciamento social. Eu vou pedir à professora Adriana que faça a apresentação propriamente dita. Muito obrigado, então, pela sua presença. Boa noite a todos. Hoje nós temos a grande felicidade de receber a professora Thelma Vinha em nossa comunidade escolar. A Thelma é pedagoga e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp e uma das maiores autoridades do Brasil em assuntos relacionados à convivência no ambiente escolar, relações interpessoais e habilidades socioemocionais. Além disso, a professora Thelma tem um vínculo com a escola, pois quando ela morava em Rio Claro, as suas duas filhas estudaram com a gente no colégio. O nosso encontro hoje terá como tema pandemia e o distanciamento social, conhecendo os efeitos psicológicos e atuando no bem-estar emocional. Um assunto de extrema importância para a nossa realidade atual. Então, seja muito bem-vinda, Thelma. Vou passar para o professor Miguel falar um pouquinho também. Obrigado, Adriana. Boa noite a todos. Boa noite, professora Thelma. Bom, esse convite para a Thelma e esse tema nasce, né, com uma percepção nossa, né, ao longo desse ano, nos diversos momentos que a gente teve contato com as famílias, né, pelas reuniões, pelos atendimentos, também contato com os nossos alunos pelas aulas e nas atividades de acolhimento, a gente tem notado com grande preocupação como que esse momento que a gente está vivendo tem afetado emocionalmente cada pessoa e também cada família. Então, a nossa vontade com a noite de hoje é estender a mão para vocês, oferecer ajuda, trazer algumas reflexões e propostas práticas, né, de como a gente pode se juntar, apoiar mutuamente e amenizar os efeitos disso tudo em cada um de nós. Então, é com muita satisfação que eu passo a palavra para a professora Thelma, e lembrando que nos últimos 15 minutos nós vamos abrir um espaço para responder as perguntas de vocês. Então, quem tiver alguma pergunta pode enviar pelo chat para o anfitrião da sala, que é o Colégio Kelly. Nós vamos receber as perguntas de vocês e, no final, fazemos essa conversa com a professora Thelma. Tá? Então, professora, muito boa noite e fique à vontade. Obrigada a vocês três pela carinhosa apresentação. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar podendo conversar com o colégio e, na verdade, com os pais, né? Apesar de eu não os ver, mas eu morei 6, 7 anos em Rio Claro e fiz muitos amigos muito queridos. Eu retornei poucas vezes à cidade, mas são pessoas que, para mim, são muito caras e que fizeram parte da minha vida e ainda fazem parte da minha história, né? Da minha vida. E queria também agradecer esse convite da escola. Minhas filhas estudaram no Kelly desde muito pequenininha, e é uma escola que é muito especial no cuidado com as crianças, na preocupação com cada um dos estudantes, na formação dos profissionais. E quando houve o convite para estar conversando com os pais, existia aquilo que o Miguel trouxe de uma preocupação com o bem-estar desses jovens e também com o bem-estar das famílias. Nós temos alguns estudos no grupo de estudo que eu coordeno. A gente fez um apanhado de vários estudos que se referem ao sofrimento psíquico, ao bem-estar emocional, e nós trocamos muitas ideias sobre isso, né, com a Adriana, com o Miguel, com o Rui, para pensar justamente em como essa fala poderia, de alguma maneira, compreender tais questões para que a gente possa justamente entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com os nossos filhos, e até pensar em formas que a gente poderia melhorar esse estado emocional. Sempre, nunca como prescrição, mas como troca, como sugestões, né? A gente precisa depois marcar um dia para que eu possa
conversar com esses meus amigos agora interagindo, né? Porque ver só os quadradinhos é uma coisa que faz... Cadê vocês, né? Vocês fazem falta. Inclusive, eu acho que a avó das meninas, Ana Maria, a Dani já apareceu lá, que Ana Maria, que é a avó das meninas, que nem faz mais parte do colégio, mas que tem netinhas no colégio ainda, netinhos, né? Ela disse que viria só para falar oi, para prestigiar, e eu queria deixar um beijo muito grande para ela e para os meus amigos. Bom, eu vou começar com vocês com uma apresentação. Eu elaborei essa apresentação a partir das trocas, das conversas que nós tivemos durante essas reuniões de planejamento, e depois, se vocês tiverem interesse, esse material vai estar disponível, eu passo para a Adriana, para o Miguel, e eles encaminham para quem se interessar. Nessa apresentação, todas as referências bibliográficas eu coloco em rodapé, para que não fique uma apresentação pesada, tá? Eu fiz uma apresentação para ficar com vocês umas 6 horas, tá? Então, na verdade, depois de um tempo, quando der mais ou menos 1 hora, eu já vou parando, mas é só porque eu fui colocando questões que eu julgava que poderia ser importante nós conversarmos. Então, ela tá comprida, tá longa, mas eu vou pulando algumas coisas, mas depois quem quiser ter acesso consegue pegar o material todo. Outra coisa que eu procurei fazer é colocar sempre além das referências, colocar algumas sugestões também, indicações de leituras que também estão no rodapé, tá bom? Então, eu vou começar com vocês. Adriana, você responde se eles estão vendo, conseguem ver bem? Sim, Thelma, certinho. Então, tá bom. Bom, o foco nosso é principalmente a pandemia, e essa pandemia, ela resultou num distanciamento social, e isso traz algumas consequências, e é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Eu queria lembrar que a gente está enfrentando um problema que, nas últimas décadas, nós não enfrentamos, nós não sabemos como lidar com isso, ele é imprevisível e ele ainda está em curso. Muitas vezes a gente fala de elaboração de uma tragédia depois que ela ocorre, mas esse problema, a pandemia tem durado tanto tempo que muitas vezes a gente está já trabalhando com essa ideia de como está lidando com o sofrimento, com as dores, com as ansiedades, mesmo ela estando em curso, né? Nós não temos nenhuma referência anterior que nos ajude a lidar com isso nesse momento, porque nunca a gente teve tanto acesso à informação, nunca, e ao mesmo tempo, nunca um vírus para nós nas últimas décadas surpreendeu tanto, né? Então, a gente não tem ideia quando vai acabar, tem muitas divergências, insegurança, incertezas, né? E nós todos tivemos que nos adaptar em poucos dias. De repente, a gente teve que organizar as nossas casas, as nossas rotinas, para incorporar, por exemplo, o estudo, o ensino remoto, a educação remota, o trabalho, e quase sem nenhuma formação. Então, de repente, como é que a gente faz para ajudar os filhos? A gente não tem a menor ideia, mas todo mundo se organizou para isso. Outra coisa, muitas pessoas tiveram que assumir os serviços domésticos, né? Introduziram cuidados, todos nós acabamos inserindo cuidados, por exemplo, lavar compra. Quando que a gente lavava compra? Usar máscara, né? Então, usar álcool, todo esse cuidado, não entrar com o sapato que está na rua. E, ao mesmo tempo, nós tivemos que nos afastar de pessoas queridas, e pessoas muito queridas, que fazem muita falta, inclusive, não só no apoio doméstico, mas também falta emocional, tá? Só que isso tudo gera sérias consequências. Uma que eu queria destacar é o aumento da vulnerabilidade social. A gente percebe claramente como a pandemia escancarou e aumentou as nossas desigualdades, né? Então, além disso, houve uma perda de rendimento. No final de junho, nós tínhamos quase 16 milhões de pessoas que se afastaram do trabalho. Num estudo que foi feito pela ESPM, né, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, 1 em cada 3 entrevistados, a entrevista era por telefone, perdeu ao menos metade da renda. E metade dos entrevistados, ele teve alguma redução, né, metade
algum tipo de redução no seu rendimento, tá? E essa convivência intensa entre as pessoas de uma família, num contexto de, por exemplo, dificuldade financeira, num contexto de insegurança, de medo, ela traz alguns problemas nas relações. A primeira coisa que acontece é que na intimidade da família, quando você vai convivendo muito tempo, você vai tendo dificuldade, muitas vezes, de autorregulação, de perceber que você está sempre de cara amarrada, de perceber que você está sempre triste, de perceber que você está de mau humor, de irritação. Então, a gente tem essa dificuldade não só de autopercepção, como de se regular. Num estudo que a gente fez com crianças na escola, na verdade eram crianças e adolescentes, a gente investigava quando os jovens, os adolescentes tinham assim reações de intolerância. Então, por exemplo, do nada, assim, alguém fazia uma brincadeira, ele virava e falava assim, como você é idiota, sabe assim, reações agressivas, por exemplo, o irmão entra na frente da TV, ele fala, sai daí, seu caralho, sabe? Então você fala, oi, né? Como assim você reage desse jeito? E nos nossos estudos, nós procuramos justamente investigar por que eles faziam isso. E nós encontramos duas informações importantes, que a gente tem dificuldade de autorregulação, primeiro, quando a gente não se importa muito em preservar a relação com o outro. Então, os adolescentes faziam muito mais isso com pessoas que não eram amigos, que eu tinha medo de perder a amizade, mas com pessoas, colegas, com quem era mais excluído, com quem eu não ligava muito. E uma outra dificuldade que se tem é quando a relação é muito estável. Então, eu não vou perder, eu estou casada há muito tempo, é assim mesmo, é meu filho. Então, como a relação é estável, por exemplo, observem o irmão, ele provoca muito mais quando é o outro. Então, a dificuldade dessa autorregulação. E essa situação, ela aumentou a irritabilidade, os conflitos e os problemas na relação, nas relações, e tem gerado mais ou menos um estresse constante, porque as pessoas estão irritadas, o conflito aumenta, aí um fica mal, aí um fala... Então, isso gera um estresse muito maior. Um estudo recente que saiu pelo Instituto Oswaldo Cruz mostra que houve aumento do consumo de álcool na ordem mais ou menos de 25%, principalmente de 30 anos a 45, né, anos de idade. Então, há um aumento do consumo. Essa dificuldade nas relações, ela vai aparecer também na busca, por exemplo, de como entrar com pedido de divórcio. No Google, nos últimos 6 meses, a busca em como entrar com pedido de divórcio cresceu 3.750%. Quando você casa ou assume um compromisso com alguém, vai morar junto, você não faz um contrato de ficar 24 horas por dia com essa pessoa. Então, geralmente você sai, você volta, você tem ilhas de pausa, mas de repente muitas pessoas ainda estão quase 24 horas por dia convivendo e convivendo. E muitas vezes nesse estresse, o tempo que aumenta da pandemia, o que se faz? Né? Esse projeto em longo prazo se perde. Então, os termos divórcio na quarentena, por exemplo, divórcio online gratuito, divórcio digital, tiveram um aumento de busca repentino em mais de 5.000%. E mesmo se você pega dados de cartório, entre os meses de maio e junho, ele aumentou quase 20%, né, o número de divórcios consensuais. Então, vejam que, mesmo para quem não está nesse ponto, não é fácil você estar administrando relações num período como esse. E quanto mais tempo vai durar a pandemia e esse isolamento social, maior esse impacto psicológico, né? Então, mesmo as pessoas muito equilibradas emocionalmente têm uma desorganização emocional, tem às vezes abatimento, tem oscilações de humor, tá certo? Se antes, por exemplo, algo que era para nós uma mera contrariedade, de repente a gente tem reações exacerbadas, com grande irritação por coisas pequenas, tá certo? Um grande estresse por coisas pequenas. Mas um dado muito interessante é que as pessoas que conseguem realizar de alguma maneira suas obrigações, mesmo mantendo todo o cuidado com relação à pandemia, uso de máscara, né, álcool, aquela coisa toda, distanciamento, mas as pessoas que conseguem de alguma maneira tocar o trabalho,
tocar o estudo. Então, por exemplo, acordar de manhã, ou mesmo quem estuda à tarde, estar na frente do computador, ou tentar de alguma maneira ter uma rotina e ter um convívio familiar, elas tendem a ser mais capazes de manter uma certa estabilidade emocional. Então, muitas vezes a gente diz que, mesmo que meu filho esteja com dificuldade de concentração, mesmo o sair da cama e ir para a escola, sabe, assim, online, ele é um fator protetivo. Então, insistir que eles tenham uma rotina, ele é um fator protetivo para a estabilidade emocional, tá? Um outro dado que eu quero trazer é que houve um aumento das violências. A violência doméstica, que tanto a física como a psicológica, e também os crimes de estupro e estupro do vulnerável. Então, para muitas pessoas, o isolamento está colocando em contato direto agressores e agredido. E essa violência que tem acontecido é muito interessante porque ela não se reflete em registros oficiais, então ocorrência na polícia e tal, mas ela aparece, por exemplo, nos aplicativos relacionados a isso, em chamar a polícia para ter atendimento de violência, então nos disques denúncia. Então isso tem aparecido muito mais de uma maneira indireta, porque para essas pessoas é muito difícil fazer um registro presencial, porque elas estão em muito mais contato com esses agressores sob vigilância, tá? E, gente, isso não ocorre só no nível socioeconômico baixo. A agressão psicológica, dizer o quanto o outro é incapaz, as críticas recorrentes, elas ocorrem como todas as outras violências, elas ocorrem independente do nível socioeconômico, tá? E vamos olhar um pouquinho para a questão da saúde mental. O que tem se encontrado com relação a isso? Tem uma série de pesquisas que têm sido feitas em vários momentos, e essas pesquisas pegam, por exemplo, o mês de abril, o mês de junho, o mês de agosto, e vão monitorando a questão da saúde mental. E eles têm encontrado, essas pesquisas, que os casos de ansiedade, estresse e depressão mais do que dobraram, tanto para homem como para as mulheres nos últimos meses. Não pensem que a ansiedade, assim, eu estou ansiosa, meu coração está um pouco disparado. Não. A ansiedade são picos de ansiedade, são crises de ansiedade. É quando, de repente, a mão está suando, o coração está batendo tão forte que você não consegue respirar, você acha que você vai morrer. É aquilo que dura 20, meia hora, mas parece que é uma eternidade, tá certo? E mesmo um estresse que te atrapalha o sono, você não consegue dormir. Tem alguns índices da Organização Mundial de Saúde que vai mostrando o que é uma média, por exemplo, mundial, o que é uma estimativa de depressão. Então, os casos de depressão, você considera que é esperado 8,5%. Para vocês terem uma ideia, os casos mais do que dobraram em 3, 4 meses de pandemia, tá? Só que quem que é mais propenso a sofrer com ansiedade e depressão durante a pandemia? São as mulheres, né? Principalmente aquelas mulheres que continuam trabalhando, porque elas têm se sentido, mesmo que elas tenham ajuda, elas têm se sentido ainda mais sobrecarregadas, porque elas acumulam tarefas domésticas, cuidado com os filhos, e tem uma coisa que a gente chama que é a fadiga do cuidado. A fadiga do cuidado é um custo emocional que ainda na nossa sociedade ele recai sobre a mulher principalmente, não apenas sobre ela, mas recai sobre ela, que é, por exemplo, gerir conflitos. Então, os dois filhos que se pegam, ela está no meio de um trabalho, tem que fazer alguma coisa, um vem, mãe, mas eu estou com fome, mãe, mas olha o que o fulano falou. Aí o outro está mal-humorado, ela vai lá conversar com ele, então ela tem que acompanhar as tarefas de escola. Aí, de repente, ela está vendo que, além de tudo, ela está culpada porque ela não está dando conta e tem que organizar o cardápio, aí um reclama que não tem comida em casa. Então, esses fatores, eles geram um dano psicológico muito maior para as mulheres. Além disso, outros fatores que são considerados de risco, alimentação desregrada, porque muitas vezes elas comem qualquer coisa, a falta de atividade física, e quando elas saem para trabalhar, elas ainda têm a preocupação de contaminar as pessoas da família. Então, tem se percebido, isso não é só no Brasil, um aumento muito maior de problemas emocionais psicológicos nas mulheres, tá? Esse aqui é um
um post que saiu recentemente, em que mostra, a apresentadora mostra como ela é na televisão, e depois como é a vida dela, né, fora, né, do lado de trás da tela do computador. E é isso muitas pessoas ainda têm vivido nesse momento, tá? Bom, além disso, nós temos que considerar que nesse período, muitos têm vivido luto, e um luto sem poder de se despedir, muitas vezes, um companheiro de uma vida, de um familiar querido, de um amigo. Então, eu estava lendo outro dia que os funerais em São Paulo estavam durando 10, 15 minutos, justamente pela preocupação com o contágio, e viver o luto, se despedir do seu amor, ele ajuda a elaborar a perda, e essas pessoas estão com muita dificuldade de elaborar a perda. Não é para a gente se matar depois disso, tá, gente? Só estou falando tudo isso para a gente pensar em como ajudar, em como segurar a mão do outro, para a gente ter, até para a gente se identificar de que isso acontece conosco. Tudo bem a gente estar ansioso, tudo bem a gente estar com melancolia, tudo bem a gente precisar de ajuda, porque não está fácil. E é isso mesmo, a gente está vivendo um período, muitas vezes a gente vê pessoas banalizando o que está acontecendo. Escolas, por exemplo, que estão muito preocupadas com o currículo e não com o bem-estar, como acontece no Keele, entendeu? Uma preocupação também com o bem-estar de cada um, né? Então, nas conversas, eu via claramente falando, olha, mas eu conversei com determinado aluno, não falava o nome, e percebi isso. Então, existe essa preocupação com o indivíduo, mas muitos não, vivem uma aparente normalidade que não representa, de fato, o que está acontecendo. Então, nós não temos dados recentes sobre índice de suicídio, mas o que a gente tem dado é sobre o aumento dos atendimentos de caso de suicídio. E isso não é só decorrente da solidão, mas também muito decorrente da incerteza, do medo do futuro, do desemprego. E é como se assim, antes tinha uma ideia de que se a gente fizesse tudo certo, ia dar certo a vida. Agora, de repente, você não tem garantia que as coisas vão dar certo. E isso gera uma impotência. Vamos, então, olhar um pouquinho para as nossas crianças e adolescentes. A gente viu que muitos perderam espaços de lazer, e mesmo aqueles que têm retomado esses espaços de lazer tiveram forte redução do convívio com os colegas. Então, tudo isso pode provocar um sentimento que a gente fala de não pertencimento. Os amigos vão se diluindo online, sabe? Alguns, eles, de repente, aquela tua rede de 10, 15, de repente você tem 2 que você conversa mais atualmente. Então, isso gerou para alguns adolescentes solidão e até o que a gente chama de um aumento da inabilidade social. O que é isso? Eu não sei, quem tem criança menor deve ver muito isso, assim, elas ficam mais tímidas, elas se escondem atrás da perna do pai quando chega alguém, elas começam a pedir para o adulto falar por elas, tá certo? Elas choram mais. Então, isso também acontece com o adolescente, porque por meio da tela, é muito mais fácil eu fingir que não vejo, eu desconectar, eu conectar, tá certo? Eu congelar, então eu não responder a mensagem. É diferente de quando você tem que conviver com outro, em que eu vejo a expressão, em que eu vejo o impacto da minha fala. Então, tudo isso é diferente em termos de desenvolvimento. Quanto menor a criança, maior o impacto do isolamento, certo? Então, isso é importante, mas o impacto do isolamento no desenvolvimento. Se nós olharmos o impacto decorrente do tempo que a gente está vivendo psicológico, os adolescentes têm sido mais afetados. Por quê? Porque ele tem muita relação com a própria idade, a instabilidade da própria idade, com a questão hormonal do adolescente. Então, uma síntese de estudos sobre os impactos psicológicos em adolescente tem mostrado um aumento da ansiedade. Só que eu não mostro ansiedade dizendo, eu estou ansioso. Eles mostram de diferentes formas. Por exemplo, por meio do choro fácil, de uma irritação constante, de uma conduta mais agressiva do nada, tá certo? Alguns, eles têm feito autolesões, porque a autolesão ela tem várias razões, né? Então, eles se cortam, por exemplo, lugares que não são visíveis, na barriga, entre as pernas, tá certo? Perto da virilha,
eles se cortam, por exemplo, no braço e usam casacos, e ao provocar autolesões, você lida muitas vezes com uma dor, com uma ansiedade, e você lida muitas vezes com a culpa, você também gera uma forma até de vingança com o outro, olha o que você está me causando. Então, mas o dado que é importante é que eu aprendo, não é que eu aprendo, mas eu manifesto o meu sofrimento e minha ansiedade dessa forma, né? Então, esses adolescentes também têm apresentado uma dificuldade de concentração, vocês devem claramente notar isso, até porque o tempo de concentração de uma aula online, ele exige muito mais do sujeito do que uma aula presencial. E, ao mesmo tempo, eles estão na aula online, mas eles estão também com várias outras coisas acontecendo. Então, eles veem série, eles jogam no celular, eles estão no WhatsApp online. Então, você tem uma dificuldade muito maior de concentrar e assimilar. Existe também um aumento do tédio, tá? Perturbações de sono, principalmente em adolescente, e transtornos de humor, tá? Numa pesquisa que acompanhou mais de 1.000 crianças e jovens de 6 a 18 anos, essa pesquisa eles faziam entrevista por telefones com os responsáveis durante a pandemia, tá? E o que eles fizeram foram 3 fases, a coleta foram em 3 fases, maio, junho, julho, tá? Então, o que tem asterisco aqui só foi recolhido, o dado só foi coletado em junho e julho. Aí, o que eles encontraram? Que a falta de motivação em junho, em maio, era de 46%, em julho, 51%. Os adolescentes e crianças com dificuldade de manter uma rotina e se organizar, ele foi aumentando, é como se eles estivessem exaustos. Então, eles resistem cada vez mais para organizar, para fazer a tarefa, para ir para a aula, tá certo? Aumentando de 57% para 67%. A tristeza e a irritação também aumentaram, como vocês podem olhar, mas de junho para o mês, para final de julho. Mas, em síntese, afetou os nossos adolescentes e as nossas crianças. 74% se sentem tristes, ansiosos ou irritados. E a gente está lidando com essas crianças e esses meninos, tá? Eles são muito mais sensíveis ao estresse, como eu falei para vocês, e um dado importante é que a resposta ao estresse é muito mais exacerbada, é muito mais exagerada do que, por exemplo, nós adultos. E pode desencadear um desequilíbrio mental maior. Mas muitas vezes, assim, é um sofrimento e no outro dia ele já está bem, assim, então você tem que acompanhar a frequência, intensidade e duração dessas respostas emocionais. Então, a frequência, a intensidade e a duração. As crianças têm o seu desenvolvimento mais comprometido em termos das habilidades sociais, emocionais, mas elas apresentam uma resiliência muito maior, então elas se reorganizam mais rapidamente do que os adolescentes, tá? Agora, mesmo com dificuldades, foi identificado nesses adolescentes uma grande disponibilidade desses jovens para ajudar de alguma forma. Então, é muito interessante que eles usaram as redes sociais para conscientizar os demais com relação à pandemia. Eles também apoiavam a gente a vulnerável, uma avó, ou quem tinha mais dificuldade, garantindo o seu bem-estar. Eles procuraram realizar doações e eles apoiaram muito uns aos outros, dando conselho aos amigos. A gente brinca que houve toda uma rede de ajuda clandestina nas tarefas e nas provas. As lições de casa, por mais que a escola relute, elas são compartilhadas, elas são trocadas, as informações são passadas. Então, essa ajuda clandestina, a gente pode falar, mas com relação à aprendizagem, mas isso existe, nós ajudamos aos outros, nós estamos conectados uns aos outros. Então, em termos de saúde mental, a gente não vê isso como negativo, tá certo? Bom, esse trabalho e o ensino remoto, quem trabalha remotamente, tem que saber que tudo isso vai afetar o aproveitamento cognitivo, e a escola está ciente disso, que eles têm um pouco mais de confusão mental, um pouco mais de dificuldade de concentração, e que isso muitas vezes vai comprometer o rendimento e a própria eficiência. Muitas vezes as preocupações, quando eu tenho um ambiente tenso em casa, quando meus amigos não me incluíram, por exemplo, no Gugu, que é um jogo que eles estão tendo como adolescentes, isso predomina e dificulta também a concentração.
a gente precisa compreender que a epidemia ela é altamente estressante e que as pessoas reagem de forma diferente às situações estressantes. Uns ficam tremendamente angustiados, outros ficam exaustos, alguns negam o que está acontecendo como se estivesse tudo bem. Então, eu preciso saber que cada um vai estar lidando com tudo isso de uma maneira possível que ele consegue assimilar e adaptar a essa questão. Mas nós não podemos minimizar o que está acontecendo como se fingisse que está tudo bem. Nós vamos precisar de mecanismos para cuidar de nós mesmos e para cuidar dos nossos amores, cuidar daqueles que precisam. Isso vai fazer toda a diferença. E eu vou trazer para vocês agora algumas sugestões nesse sentido, lembrando que são sugestões que é síntese do que vários estudos sobre melhoria da qualidade das relações parentais trazem, mas que cada família, tem a sua própria dinâmica. Então, são ideias que eu gostaria de trocar com vocês, tá? Primeiro, que é importante é tentar, de alguma maneira, introduzir uma certa rotina. A gente diz que, inclusive, quando o adolescente está mal, ele perde a funcionalidade, tentar, de alguma forma, fazer exercício, que seja caminhando, que seja bicicleta em casa, que seja patinando. Então, isso é necessário. Exposição ao sol também faz diferença, ou na sacada, ou dando uma volta na rua. Tentar algum sono regulado dentro do possível para o universo do adolescente, mas porque é muito comum eles dormirem muito tarde, terem muito sono durante o dia. Então, trazer uma certa rotina é fundamental para um certo equilíbrio como fator protetivo. Outra coisa importante, por mais difícil que seja, refeições regulares, nem que seja uma vez por dia, assim, regular no sentido da família toda junto. Então, que seja na hora do almoço, que seja na hora do jantar, mas bater o pé que refeição no jantar, no almoço, vai se fazer junto uma vez por dia. Então, só que é importante que eles vão de cara feia, mas é isso mesmo. E que nesse momento, não é o momento de perguntar da escola, não é o momento de falar que ele não fez a tarefa, é o momento mesmo de contar alguma coisa engraçada, de falar alguma coisa que ele fazia quando criança, contar alguma coisa sua, tá certo? Contar alguma coisa que viu na internet. E outra coisa que eles dizem da importância de ter, né, alimentos saudáveis, mas nem sempre a gente consegue, nem todos estão com ajuda em casa e conseguem, mas da importância da gente não cair na armadilha fácil de comidas processadas. Tá? Outra coisa que é fundamental é que os estudos têm mostrado que o adolescente ele só aceita internamente legitima uma recomendação, um conselho, ou mesmo uma dura, de alguma pessoa que ele admire e respeita. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha com a escola, a gente claramente diz quem é a pessoa que esse adolescente tem vínculo, quem é o adulto, porque isso faz toda a diferença se vocês quiserem ser ouvidos. Muitas vezes, a gente liga o pai e a mãe em tempo integral e fica o tempo inteiro, o contato com eles você fez isso, você fez aquilo, olha o que você está fazendo, né? Olha a zona que está esse quarto, e é fundamental que a gente rompa esse ciclo e crie momentos de conexão. Quando uma das minhas filhas tinha 12 anos e ela estava numa fase de muita rebeldia, ela falava muito alto, tinha muito enfrentamento, era muito impulsiva, e eu percebi que ao longo de alguns meses eu tinha tanta preocupação em educar que o tempo inteiro eu estava interrompendo e educando, entre aspas. Então era, fala baixo, espera a gente terminar uma ideia, mas você não precisa falar desse jeito, isso é motivo para você reagir desse jeito? Olha o jeito que você está. Então, aí eu falei, para agora. Então, mais importante nesse momento é eu conseguir criar uma conexão com ela, em que ela se importe com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Então, para você fazer isso, você precisa de todo um planejamento, tentando conhecer o que seu filho vai fazer conexão. Pode ser que com seu filho seja jogar junto com ele um joguinho. Mesmo que você ache bobeira aquilo, para ele aquilo é um momento de conexão. Pode ser, uma das coisas que eu coloquei era que toda noite, quando ia dormir, eu ia junto. Então, mesmo com um monte de coisa para fazer, eu deitava, e aí
cada dia uma contava alguma coisa que viu pela internet. Então, um dia era uma que contava, no outro dia era eu. Então, enquanto eu mostrava coisas relacionadas, por exemplo, olha esse texto que o cara conta sobre o racismo. Essa minha filha de 12 anos só me mostrava coisa de crime, era só crime. Mas não era o momento de eu ser pedagoga ou de educar. Ela contava, mostrava o vídeo, contava, e eu falava, nossa, será que o mundo é sempre assim, né? Puxa, mas já pensou, será que isso é exceção? Que coisa triste, mas com o tempo eu fui vendo que essa fase dela foi passando, mas era um momento de conexão. Então, uma coisa que nós temos é que ninguém precisa de atenção o tempo inteiro, mas todo mundo, inclusive nosso companheiro, nossa companheira, precisa de atenção de vez em quando, atenção exclusiva. E isso ele é planejado, ele não vai só espontaneamente. Pode ser quando você assiste junto uma série que o outro gosta. Pode ser quando vocês combinam uma vez por semana de fazer o cachorro-quente, ou fazer a massa de pizza. Pode ser massagem, então massagem no pé, vem cá que eu acho que uma massagem no pé vai te ajudar, uma massagem nas costas, a dança no TikTok, a gente paga cada mico, né, gente? O que a gente não faz por amor, tá certo? Então, mas é pensar assim, propositalmente, eu tenho que romper a minha rotina para ter esses momentos de conexão. Então, isso vai fazer diferença, porque é por meio da conexão, quando a gente não vai com o celular, quantas vezes a mensagem está lá, é deixar o celular de lado um pouco para poder estar com ele nesses momentos, né? E lembrando, nunca, quando a gente é fundamental na ética, a gente nunca restringe os sentimentos. Todos os sentimentos são permitidos, reconhecidos e expressos. O limite é aos atos. Então, você pode, por exemplo, ter muita raiva. O adolescente pode ter muita raiva. O que ele não pode é bater, o que ele não pode é xingar. Eu posso sentir muito ciúme, o que eu não posso é infernizar a vida do outro. Eu posso estar muito ansiosa, sendo que para os outros eu não teria nenhum outro motivo. A gente sempre, nós não precisamos de razões para sentir o que a gente sente. E a melhor forma de cuidar emocionalmente do outro é permitir que esse outro fale sobre o que sente. É permitir que o outro, que nós reconheçamos no outro aquilo que ele está sentindo sem julgamento. Então, eu posso ter ao mesmo tempo amor e raiva. Eu posso ter, inclusive, ambiguidades. Eu sinto muita falta de alguém, mas quando essa pessoa vê, eu não vejo a hora dela ir embora. Então, isso faz parte. E reconhecer, muitas vezes, esses primeiros sentimentos, quando fazer parte, ele é necessário para essa conexão. Outra coisa que ajuda muito na conexão é nós utilizarmos uma linguagem que seja coerente com os nossos objetivos. Então, existem vários estudos de linguagem, se vocês tiverem oportunidade, inclusive, de estudar em linguagem não violenta, escutativa, mensagem eu, vocês vão ver, e isso tem muito na internet atualmente, online, mas vocês verão como muda a qualidade da relação de vocês. Existe o objetivo da linguagem, porque eu não sei se vocês sentem isso, muitas vezes você vai conversar com seu companheiro, companheira, filho, alguém da família, e com a melhor das intenções, e o outro entende de uma maneira completamente diferente aquilo que você disse. Então, uma coisa é a nossa intenção, outra coisa é a interpretação de quem escuta. E para isso, nós estudamos formas de falar para que a minha linguagem seja de uma maneira cada vez mais coerente com a minha intenção real, que ela traduza a minha intenção real. Uma maneira muito boa assim, de conversar, que ajuda a não emitir julgamentos, e ajuda, inclusive, você incentivar o outro a falar, é o que a gente fala linguagem descritiva, né? A linguagem descritiva é uma linguagem que o próprio nome diz, você descreve o fato, você descreve a situação, mas você não fala sobre a personalidade ou o caráter. Eu não digo, por exemplo, para a criança, como você é bagunceiro, olha a zona do teu quarto. Eu digo, as coisas estão fora do lugar, eu estou vendo toalha em cima da cama, eu estou vendo tênis em cima da escrivaninha, roupa suja jogada no chão. Então, você descreve aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, você não diz para o seu filho como você é insuportável, você é muito chato,
né? Porque se ele é muito difícil mudar, ele é, mas você dá as informações do fato para que ele possa mudar. E você pode, inclusive, colocar teu sentimento, quando você diz assim, eu já te expliquei o porquê de não fazer determinada coisa, e quando você insiste, 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 eu estou ficando muito irritada. Então, você descreveu, e quando você descreve, você dá pistas para o outro do que pode ser feito. Então, por exemplo, outro dia, uma criança está lá mostrando, um jovem, um vestido online que queria comprar. E ela vem para você toda feliz, falando, olha só esse vestido, que lindo. E é um vestido roxo, amarelo, verde, né? Então, você pode olhar aquilo e falar assim, nossa, como você vai vestir um negócio ridículo desse? Você vai parecer um pacote de presente. A nossa fala pode ser doses homeopáticas de rebaixamento. Com a linguagem descritiva, você muda isso. Você diz assim, nossa, eu estou vendo que você gosta de cores contrastantes, de cores vibrantes. Eu já prefiro mais tom sobre tom, né? Eu gosto de coisas mais discretas. Você deu a tua opinião, você mostrou o que viu, entendeu a opinião dela sem julgamento. Então, a linguagem descritiva, ela é inclusive muito útil para o dia a dia, para você evitar discussões desnecessárias. Então, a criança acorda irritada, está com sono, e aí você leva o leite com chocolate, você faz exatamente igual todo dia, ela diz assim, está muito doce. Aí a gente começa, imagina que está muito doce, eu pus a mesma colher de açúcar, né? Não, está muito doce. Não está nada, toma isso que você vai para... Então, você começa uma discussão estéril que não tem necessidade. Então, muitas vezes você usa a linguagem descritiva e você simplesmente diz, está muito doce para você. Está muito doce o leite. Eu entendi, o leite para você está muito doce. Sem você entrar em maiores discussões, tá certo? A linguagem descritiva, ela faz parte de dois outros procedimentos. Ela integra a escutativa, que é o que a gente chama escuta empática, uma linguagem empática que nós utilizamos quando o outro tem um problema, quando você quer fazer com que o outro se sinta acolhida. E ela também faz parte da mensagem eu, que é quando eu tenho um problema, quando eu quero que você veja a minha perspectiva. A escutativa, então, retomando, é quando o outro tem um problema, quando o seu filho está chateado, quando seu companheiro ou companheira está irritado, tá certo? Quando alguém perde o emprego, quando o outro está bravo por algum motivo. Então, como é que nós utilizamos a escutativa? Primeiro, a minha intenção é que o outro seja compreendido. Se for, a gente vai escutar a essência do que o outro está falando, procurando traduzir ou clarear esse sentimento, estimulando essa pessoa a falar e encontrar a solução. Nós não vamos dar conselho, a gente não vai julgar o que ela disse, mas a gente vai caminhar em direção aos sentimentos. Antes de dar exemplos, é importante deixar muito claro que a escutativa nunca nega sentimentos. Ela nunca diz, você não tem motivo para estar chateado. Ah, deixa de frescura, isso é mimimi. Ela, ao contrário, ela vai... por exemplo, é muito comum a gente fazer isso, né? O primeiro dia de aula da criança, alguma coisa, você fala, não, você vai ter lá, vai ser teu amigo, essa escola vai ser tão legal. Caminhar em direção aos sentimentos é dizer, primeiro dia de aula, dá um frio na barriga, né? A gente não conhece quem vão ser os colegas, é a primeira vez que vai numa escola grande, a gente não sabe como é que vai ser, a gente fica ansioso mesmo, né? Fica querendo não ir, mas sabe, filho, é isso mesmo. A gente vai ter que enfrentar isso juntos, eu vou estar lá com você, eu vou te levar até a escola, você vai ter chance de conhecer outras pessoas, não vai ser fácil no começo, mas se você sentir necessidade, você pode procurar o fulano, que ele vai poder te receber, te acolher, eu vou estar te esperando. Então, reconheça o que você sente, mas você vai ter que lidar com isso. Então, você caminha nessa direção. Quando, por exemplo, você diz para uma criança, vai tomar uma vacina? Não, ele é corajoso, ele não chora, né? Olha só. Não, o cara está lá em pranto, você dizer, uma picada pode doer muitas vezes. Que saco ter que tomar vacina. Só de pensar que vão picar, né? Podia ter uma forma melhor de tomar essa vacina do que assim. Só que nós vamos junto, eu vou segurar a tua mão, não vai ser fácil. Então, a escuta empática, ela vai nessa direção. É quando o teu filho sentar e muitas vezes falar, ai, que saco isso. Nossa, eu estou vendo que você não está tendo um dia bom. O que está acontecendo? Não, porque meus amigos...
puxa, os seus amigos, você está colocando que eles estão fazendo determinado jogo e não te incluiu. Nossa, é ruim isso, né? Não tentar minimizar, justificar os amigos. Não, vocês vão ver que só de escutar, ele já é muito terapêutico, sabe? E outra coisa também, a mensagem eu, é quando nós utilizamos, quando eu tenho um problema, quando eu estou irritado, quando eu estou chateado. E a mensagem eu também descrevo, mas eu não culpabilizo, eu não digo, eu estou mal-humorada porque você deixou teu quarto uma zona, eu estou mal-humorada porque eu recebi outro bilhete da escola. Você não culpabiliza, você vai descrever a sua perspectiva. Então, por exemplo, se você tem tirar muitas vezes o teu filho da cama, você sai do trabalho remoto e tem que acordar, e aí ele não acorda e você vai lá, e você pode muitas vezes, em vez de falar você é um preguiçoso, vagabundo, porque a gente nunca faz juízo de valor, você vai descrever o que você sente. Você pode dizer, filho, de fato, acordar sozinho não é fácil, ainda mais quando não tem o compromisso de levantar e para isso, não é fácil. Acontece que no horário que você tem que levantar, eu já estou trabalhando. E aí eu paro meu, aí você vai colocar como você se sente, tá? Então, eu paro meu trabalho, você descreve, eu vou lá, eu chamo uma vez, aí eu fico irritada, aí eu acabo brigando com você, eu acabo batendo na porta, e eu venho tensa para o trabalho, eu brigo com você seguido. Então, eu não quero ser essa mãe, eu não quero assumir essa responsabilidade para mim. Eu não estou me sentindo bem que isso está acontecendo toda manhã. Como é que a gente pode resolver isso? Então, você envolve o outro na solução do problema, você descreve o que você sentiu. Quando você diz assim, eu fiquei muito chateada com a nossa discussão, com a maneira como você falou comigo e com a maneira que eu respondi. Eu não gosto quando nós temos esse tipo de relação. Então, você não falou, você é insuportável, você agride, não. Eu me senti assim quando eu ouvi tal coisa. Então, a mensagem você descreve o que você sente, descreve a sua perspectiva do problema e convida o outro a ajudar, ou mesmo você coloca a expectativa. Eu espero de você isso aqui, porque dizer a sua expectativa ajuda o outro a saber o que é esperado dele, mesmo que ele fale, eu entendo, mas eu não consigo fazer isso nesse momento, mas pelo menos a gente consegue compartilhar uma conversa sem que o outro se sinta ameaçado. Então, a gente trabalha geralmente isso com professores, com pai, umas 4 horas até que eles treinem bem, né? Então, é só para vocês terem uma ideia de que ferramentas de comunicação melhoram muito as nossas relações. A gente, muitas pessoas, inclusive eu, temos dificuldade, a gente tem dificuldade de falar de sentimentos. Então, isso também é treino. A gente precisa treinar falar de sentimento. E a gente não precisa, por exemplo, de razões para a gente sentir, inclusive, o que a gente está sentindo. Então, a gente pode falar, hoje eu não estou num dia bom, hoje está difícil para mim. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm receio de ouvir o outro falar de sentimentos, porque pode doer nela. E dói mesmo, dói um filho falar que não está bem. Só que lembrem-se que ouvir não é pegar para si ou ter que resolver. Isso é fundamental. Eu não tenho que tirar o outro da dor que ele está sentindo. Eu não tenho que resolver o problema do meu filho, do meu companheiro, da minha companheira. Então, o que eu preciso, muitas vezes, é acolher. E acolher é demonstrar de forma descritiva esse reconhecimento pelo que o outro está vivendo. Quando você diz assim, é difícil mesmo, né? A gente vê seus amigos, por exemplo, outro dia com a minha filha, ela falando, mas meus amigos estão saindo. Ela falava, mãe, eu vou perder meus amigos, porque eu sou excluída, eles não vão mais me convidar. Então, quando você sente e começa, é difícil mesmo. Como é difícil, muitas vezes, a gente escolher o que deve ser feito. Você está se sentindo, você gostaria de estar lá, e eu entendo, você gostaria mesmo. E aí depois você começa a refletir com a própria pessoa. Vamos pensar quais cuidados precisam ter, quais são as consequências da falta do cuidado. Então, ouvir o outro, muitas vezes, sem interromper a fala, às vezes mostrar que importa. E outra coisa importante, isso é muito difícil, como é difícil você ouvir um filho reclamar de coisas que até você acha assim, que para você é tola, mas para ele não é tolo.
E você, muitas vezes, num universo um dia ocupado. Eu me lembro uma vez que eu estava no meio até de uma reunião e minha filha estava mal, e eu fui lá conversar com ela. No meio da reunião eu parei, fui ver, e ela falava assim: mãe, o Coure do TikTok, ele disse que vai sumir por um tempo porque a vida está muito difícil. Mãe, e se ele se matar? Gente, era um cara dos Estados Unidos que ela nunca viu na vida, que provavelmente foi um golpe. Mas aí ela sofrendo, e eu falava assim: eu não acredito que o mundo acabando em termos de trabalho, e eu aqui falando do Coure, mas era isso que era importante para ela. Então, na hora, nossa, estou vendo quanto você gosta dele, como é importante saber o que aconteceu, né? Conta, mas você faz tempo que você segue ele? Não, mãe, tem todo mundo está com movimento, volta a Coure. Então, vejam, esse tipo de problema que para nós é tolo, para eles não é tolo. E é quando você acolhe essas coisas que essa pessoa vai te procurar em outras coisas. Outra coisa que ajuda muito a gente é expressar os sentimentos, as nossas vulnerabilidades. Muitas vezes, chegar para o teu filho e dizer: hoje meu dia não foi bom, eu tive, sem intimidades ou coisas que não podem ser compartilhadas, mas dizer: eu tinha um projeto importante que acabou não sendo aprovado, eu acabei falando na reunião tal coisa, eu estou chateado da maneira que eu falei, sabe? E muitas vezes hoje eu preciso de um colinho, sabe? E às vezes eles têm formas estranhas de mostrar o colinho, né? A minha filha veio, por exemplo, e ela trouxe um café, e foi a maneira que ela disse: eu estou preocupada com você. A outra vem, por exemplo, e faz uma massagem no ombro, ou mesmo fica perto, fica rodeando. Quando você volta para o outro e fala: obrigada, esse teu café, sentar junto comigo, fez diferença, eu me sinto melhor. É mostrar para o outro que existem formas de cuidado. Então, existe a Brené Brown, ela tem todo um trabalho sobre vulnerabilidade, que ela diz que mostrar a vulnerabilidade nos conecta com o outro. Quando você olha para o outro e fala: está difícil para mim também, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, mas sem exagero, mas isso nos conecta com o outro, e a gente precisa confiar na capacidade desse outro de nos acolher, tá? Nós precisamos também saber que quando a gente está lidando com jovem, a gente vai lidar com instabilidade. Eles vão estar de mau humor e de bom humor, em meia hora eles vão mudar. Muitas vezes você vai lá toda animada para falar um oi, etc. Tá certo? Depois de um tempo, vem como se nada tivesse acontecido. Então, você pode identificar, muitas vezes, esses sinais de aproximação. Às vezes, eles falam como se estivesse tudo bem, às vezes, chegam perto, né? Então, é importante que a gente não seja aquilo que eu falei para vocês, o tempo inteiro está cobrando coisas, lembrando coisas que eles deviam estar fazendo e não estão fazendo. E esse reconhecimento das dificuldades, do estresse, transmite confiança nos pais, e muitas vezes só estar perto em silêncio já é importante. Agora, tanto jovens em adultos, tem situações que você precisa ficar alerta para procurar um apoio psicológico. Primeiro, que o auxílio de um psicólogo, e tenho amigas psicólogas aqui, né? Ele é sempre bem-vindo. Ter com quem falar sem julgamento, ter com quem reelaborar os meus significados, ele é sempre muito bom. Mas nem sempre a gente tem ou se sente bem, mas tem situações em que o apoio médico, psiquiátrico, psicológico, ele é necessário. Então, em que situações nós temos que ficar alerta? Quando tem sinais que indicam gravidade, quais são eles, né? Primeiro sinal, sofrimento emocional acentuado e frequente. Então, se seu filho, você, seu companheiro, companheira tiverem com sofrimento frequente, irritabilidade constante, mais de 2 meses, insônia, tristeza, agitação, medo, então, ansiedade. Então, isso são sinais de que você precisa procurar auxílio. Outro dado fundamental é com perda de funcionalidade. Então, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não levanto da cama, meu filho não consegue fazer as tarefas mais, não consegue mais se conectar com os amigos, tá? Então, perda de funcionalidade é um outro sinal. Outra coisa também, violência autoprovocada.
A violência autoprovocada, ela pode ser de duas maneiras: lesões autoprovocadas, e elas têm, as lesões autoprovocadas, existem grupos na internet que promovem, e elas, se tem uma coisa que tem muito contágio entre os adolescentes, são lesões. Então, quando uma pessoa, eles tiram estilete às vezes do apontador, eles se cortam, tá certo? Então existem várias formas. Essas lesões, ele precisa de auxílio para lidar com tudo isso de outra forma. Pensamentos suicidas, e pensamento suicida, inclusive, dizer, você já pensou em algum momento de não viver mais, né? E se você se falar, e você já pensou em como isso pode ser feito, a pessoa tiver pensado, ela precisa muito de auxílio. Além de tudo, de vícios, né, gente? Álcool, drogas, remédios, uma série de vícios, mesmo computador, internet, a gente precisa também de auxílio. Então, essas sugestões é muito mais no sentido de quando eu preciso pedir ajuda, tá? Se vocês segurarem um pouco mais, eu vou só mais 10 minutinhos com vocês, eu vou pular algumas coisas só para poder trazer outras informações, tá? Existe uma dimensão muito importante, que é o que a gente fala de dimensão coletiva. Quando a gente fala em bem-estar, em lidar com o sofrimento do outro, ou mesmo quando a gente tem que pensar que não é só o outro. Esses jovens precisam aprender a viver no coletivo, que é a família. E esse coletivo implica em eu me autorregular e também me sentir corresponsável por exemplo, pelo bem-estar da casa, pelo equilíbrio da família. Então, muitas vezes você vai ter que sentar com seus filhos individualmente e dizer, olha, aqui todo mundo é responsável pelo equilíbrio da casa, pela qualidade da convivência. Não pode só depender de um, cada um aqui tem que fazer a sua parte. Então, por exemplo, se quando você está irritado, você provoca teu irmão, quando você está irritado, você fala de qualquer jeito, você não está só atuando na pessoa que já, mas você está desequilibrando toda a casa. Eu fico irritada, meu pai fica irritado, a gente acaba brigando. Então, cada um aqui tem que fazer a sua parte, só que vejam que para isso a gente tem que fazer a nossa também. Mesmo quando não dá, a gente não consegue, você tem que dizer, meu, outro dia eu descarreguei, né, estava bravo, e aí depois eu tenho que ir lá e falar, desculpa, eu não devia ter descarregado, falado desse jeito, eu vou ficar mais atenta da próxima vez. Então, uma ideia com a família de que cada um aqui vai tentar fazer o melhor, para que essa convivência seja boa para todo mundo. É horrível ficar numa casa em que o clima é pesado. Então, se cada um se comprometer nessa dinâmica, mesmo que nós tenhamos dificuldade, mas tem que ser um pacto coletivo. Então, discutir com eles, né? Por exemplo, as provocações, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento. Ela é a maior causa de conflitos entre os jovens, mas ao mesmo tempo é formas de aproximação com o sexo oposto, tal. Mas as provocações, elas têm um misto de agressão e bom humor, né? Então, quando você fala assim, você cortou o cabelo no pombos, porque fizeram uma cagada na sua cabeça, então todo mundo ri, mas ao mesmo tempo tem uma certa agressividade, né? E essa provocação, ela é muito presente em jovens, em irmãos, um mais velho, um mais novo, e porque existe uma coisa que a gente diz que ela se autoalimenta, porque quando o outro se desequilibra, a pessoa que provocou, né, ela adora, ela se sente bem, ela tem prazer em ver que o outro está irritado, que o outro está chorando. Então, mas ela dura muitos anos, não é algo fácil. E os pais querem morrer, querem matar, e fica irritada. Aí vem o irmão e fala, olha o que ele está fazendo, tal. Então, é fundamental que se trabalhe com tanto provocado como provocador, mas que se coloca, olha, eu sei que quando a gente provoca o outro, a gente se diverte de ver o outro irritado, de ver o outro chorando. Só que se diverte em nome da irritação do outro. Quando ele está bravo, chorando, eu fico irritado, o outro fica irritado, aí eu venho brigar com você. Aí, então, você fala, isso é tudo bem? Não é tudo bem. A gente não pode, para ter um bem-estar próprio, provocar isso na família. Você vai falar isso 500 vezes, como você vai trabalhar com o provocado? É claro que vão ter situações que eles vão provocar,
mas vocês vão ver que isso vai diminuindo com o tempo e ele vai se sentindo também corresponsável pelo que afeta a casa. É muito comum eles trazerem justificativas exteriores e você tem que trabalhar com o teu filho a autorregulação. O exterior sempre vai ter problema, você vai ter muita lição, você vai ter um trabalho, você vai ter um dia difícil, mas como nós lidamos com isso? Então, aproveitar essas situações como oportunidade de trabalhar com o outro, com o seu filho, com a autorregulação, né? Então, trabalhar com o teu filho, que na família a gente cuida um do outro, é para isso que serve a família, mas a gente não pode, em nome de alguém estar mal, desrespeitar ou agredir. Então, ajudar nesse cuidado. E um estudo que foi muito interessante, que eles fizeram na Inglaterra com vários países, e que chama muita atenção, que eles falam assim, não é ter toque, não ter toque, falar que ama, que faz a diferença em termos de desenvolvimento emocional equilibrado no filho. É ele se sentir valorizado por aquela família. Ele sentir que ele tem um vínculo de confiança com aquela família. E valorizado não é elogiado, é eu perceber que meus sentimentos são considerados, que aquilo que eu falo é ouvido. Nos estudos que a gente fez sobre a tragédia de Suzano, né, aquela escola que houve problemas, que a gente fez com os adolescentes que eles iam para a extrema-direita radical, e eles diziam que muitas vezes, quando eles contavam coisas em casa, às vezes até absurdos, né, falando, a família meio tirava sarro, ria, falava, né, que tolinho, e quando muitas vezes eles iam para determinados chans online, eles se sentiam entre iguais e que essas pessoas ouviam o que eles tinham a dizer, valorizavam a ideia. Então, a escuta, ela é necessária para que haja esse vínculo, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais para frente com vocês. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Tem uma coisa que é importante, que eu queria destacar com vocês, é que quando vocês tiverem, principalmente em situações de crise, como a gente está vivendo, uma das questões chaves é nós pensarmos pelo que vale a pena brigar. Pelo que vale a pena brigar não é de socar, é de eu tenho que ser firme só no fundamental, mas todo o resto eu posso ser flexível. Então, eu vou dar exemplo doméstico, mas pode ser vários outros. Então, por exemplo, eu jamais coloco o cachorro dentro de casa, tá certo? Cachorro em quarto, cachorro na cama. Mas eu via que, para minha filha, cachorro perto dela, enquanto ela fazia lição, fazia uma diferença. Então, é o tipo de coisa assim, eu não vou deixar na cama, tá legal? Mas vamos pensar, vai ficar no quarto? Então, como é que vai ser? Mas, para ela, aquilo era importante. Então, a outra disse, então eu vou pintar o meu quarto. Tudo que eu não queria era que ela pintasse o quarto, mas a gente estava em isolamento, não tinha muita opção do que fazer. Então, assim, por que eu vou brigar por isso? O quarto é dela. E, ao mesmo tempo, é aquela coisa... eu não vou brigar pela toalha em cima da cama, não estou falando Thelma, estou dizendo quando a gente pensa, eu não vou brigar, por exemplo, pelo cabelo que cortou, que não cortou, que deixou, se ela usa roupa tal, mas eu vou brigar se mente, e não brigar, né? Eu vou dizer, mas puxa, para você conseguir resolver um problema, você se valeu da mentira e colocou a nossa confiança em jogo? Como vai ser da próxima vez? Será que vale a pena você colocar em jogo para que eu não ficasse brava por causa disso? Então, isso vale a pena eu intervir quando houve mentira. Vale a pena intervir quando há desrespeito, né? Então, por exemplo, quando ofende o outro, né? Então, isso vale a pena quando fere valores morais. Existe o que a gente fala de ser flexível, no que a gente chama de valores, na verdade, regras convencionais e regras individuais. Então, por exemplo, a roupa que eu uso, a decoração do meu quarto, isso é individual, mas regras também convencionais são aquelas coisas que mudam de cultura para cultura. Então, eu não vou brigar porque botou o pé no sofá, principalmente porque os estudos com adolescentes mostram que eles confundem. Se você, entre aspas, briga por tudo, eles veem tudo como implicância. Mas se você é firme só no fundamental, e cada família tem que ver o que é fundamental para ela, mas eles conseguem separar claramente, isso aqui é importante, tá? Então, outra coisa que ajuda muito na conversa com um jovem é quando você acalma e não vai...
todas as vezes, né, que eu vejo que eu me ferro nas relações com eles, é quando eu falo a primeira coisa que vem na cabeça. Quando eu estou irritada, outro dia elas tinham que lavar a louça do café da manhã, era 9 da noite, ela estava jogando no celular, e sabe quando você vai com o pé na porta? Então, assim, toda vez que faz isso, a coisa fica muito pior. E aí, nessas horas, muitas vezes é melhor acalmar e colocar a mensagem eu, dizendo, eu fico muito irritada. Quando é a terceira vez que eu aviso e vejo você jogando, sendo que, mas eu vou alguma hora. Você tem horário também para dormir. E aí nós ficamos com uma pilha enorme, as pessoas não conseguem cozinhar porque você está... Isso não pode repetir. Eu vou me acalmar e a gente vai conversar sobre isso. Então, e quando se conversa, tem uma coisa importante, que uma coisa é o diálogo para ganhar, para convencer. Outra coisa é o diálogo para entendimento mútuo. E muitas vezes esse diálogo, ele implica em você ensinar o outro a conversar, o seu filho a conversar. É dizer, agora o celular vai ser guardado, nós vamos conversar sério. Então, eu preciso, a nosso objetivo aqui é entendimento mútuo. Eu quero te escutar, entender o que você pensa e sente, e quero que você me escute, entenda o que eu penso e sinto. Então, muitas vezes o adolescente vem, ou mesmo a gente, de uma maneira agressiva, e nós temos que lembrá-lo. A mesma coisa quando você está discutindo com seu companheiro ou companheira, você tem que lembrar, ei, a gente está do mesmo lado. Qual que é o nosso objetivo aqui? Não é um agredir o outro, a gente é pensar juntos em como resolver esse problema que está nos afetando. Então, isso faz diferença, lembrar o outro, porque nós estamos conversando. A gente vê sempre conflitos como oportunidades de aprendizagem. O conflito te dá pistas sobre o que seus filhos precisam aprender, mesmo a gente. Então, por exemplo, eu percebia claramente como a minha filha tinha dificuldade de ficar em conversas difíceis. Então, ela pegava o celular, ela virava de costas, ela olhava para baixo, ela começava a agredir. E aí eu dizia, a conversa é difícil e você precisa aprender a ficar numa conversa difícil. Eu também tenho vontade de sair correndo, né? Mas nós vamos conversar sobre isso. Por exemplo, uma regulação de raiva. A pessoa, você diz, você vai se acalmar no seu quarto. Quando você estiver bem, tiver condições de conversar sem agredir, a gente vai conversar. Então, você tem que pegar o que teu filho precisa aprender com a reação que ele está tendo. E é assim que a gente ajuda ele a desenvolver. Quando muitas vezes depois disso, você percebeu que nessa situação você ficou com raiva, e aí você ofendeu, você agrediu, isso não é admissível. Você tem direito a ter raiva, mas não fala desse jeito. Bom, vamos só para estar encerrando com vocês. Nós usamos o que a gente fala, uma estratégia de auto-orientação em situações de conflito. Ela tem alguns passos. O primeiro passo, quando o filho está bravo, o outro está bravo, é perguntar o que a pessoa está sentindo. Como é que você está se sentindo, mesmo que ela tenha causado o problema, não importa. Ninguém é capaz de perceber uma outra perspectiva quando ela não consegue se acalmar. E a melhor maneira de acalmar é quando você caminha em direção aos sentimentos da pessoa, quando você usa o que eu falei da escutativa. Então, quando você diz, isso que aconteceu te deixou muito irritada. Tuas lágrimas mostram como você ficou chateada. Então, quando você pergunta o que você sente, mesmo que ele tenha causado, você vai em direção aos sentimentos. Assim que a pessoa acalmou, você descreve o problema. Então, eu estou vendo que você ficou magoado porque seu irmão, seu pai, a sua mãe, sei lá, falaram dessa maneira com você. E isso te deixou, você sentiu injustiçada, é isso? Então, descrevam o problema. Faz um convite. Você teria alguma ideia de como... Isso é importante que seu pai saiba. Você teria alguma ideia de como colocar isso para ele? Ou, puxa, você está trazendo que você acha injusta essa divisão das tarefas. Como é que a gente pode resolver isso? Tá? Então, quando a pessoa dá soluções, vão ser soluções geralmente individualistas. E aí você vai, mas isso é bom para você, mas vamos pensar, será que é justo com o outro que está fazendo tal e tal coisa? A gente consegue uma solução que seja justa? Nunca tentem fazer isso na hora da raiva. É depois que alguém acalma, é depois que essa pessoa se sente melhor. A gente segue solução e explica isso para o adolescente sempre que a solução tem que ser de 3 características: factível para ambas as partes,
tem que ser uma solução realista, porque eu prometo que nunca mais, né? Eu vou ficar um ano inteiro sem pedir. Não, uma solução realista e que seja mutuamente satisfatória, tá certo? Então, esses são os critérios que eles têm que saber que ao buscar soluções, e eles usam isso contra a gente, entre aspas, do mesmo jeito, né? Então, eles falam, mas essa solução tem que ser satisfatória para mim também. E aí a gente tem que rever. E outra coisa que a gente pergunta é o que a gente pode fazer da próxima vez para que isso não aconteça mais, tá? Então, teve uma vez que eu tive um problema sério com a minha filha, uma briga séria, e aí ela tira o meu celular, e ela, no meio estava numa reunião, ela tira o meu celular e fala, também você vai ficar sem celular, porque se eu fico, você vai ficar... E eu fiquei louca da vida, eu queria matá-la, né? E eu queria tirar o celular dela pro resto da vida, sabe aquela coisa? E eu conversei, inclusive, com o meu companheiro, e ele fala, ela não é mais criança, não é com punição, não é com interdição. E aí, passou algum tempo, eu peguei o celular de volta sem falar com ela, e aquilo magoou de verdade. E em vez de eu castigar, gritar, e ela estava esperando isso, eu falei, isso que aconteceu me chateou tanto, mas me chateou tanto, que eu não tenho condições de conversar com você sobre isso. Então, ela fingiu que não estava nem aí, tá certo? E aí, assim, por uns 2 dias, eu dei o desprazer da minha companhia, assim. Então, por exemplo, eu evitava me referir, evitava conversar, tá certo? Ela entrava no ambiente, eu saía, e no 3º dia ela fala, vem, a gente precisa conversar. Na hora eu falei, se é para conversar desse jeito, é melhor nós não conversarmos. Então, e depois que nós estávamos melhor, é que a gente sentou e eu falei assim, eu preciso te dizer como aquilo me doeu, eu poderia te punir, eu podia te castigar, mas eu não vou fazer isso porque não é essa relação que eu quero ter com você. Então, e quando nós conversamos sobre isso, a gente fez um acordo, a gente colocou, essa relação a gente não quer ter, isso que aconteceu há 3 dias atrás, não pode acontecer nunca mais. A gente nunca mais pode chegar a esse ponto de desrespeito entre nós. Então, nós temos que parar antes de chegar nisso. E pode ser que aconteça, outras vezes pode, mas a chance é muito menor do que se eu entrasse numa escalada de confronto e punição, tá? E por último, gente, a gente não pode esquecer do autocuidado. A gente precisa, muitas vezes, de espaços isolados para conseguir sobreviver. E quando a gente fala de autocuidado, a gente traz, no mínimo, 3 questões. A primeira, o autoconhecimento. O autoconhecimento é eu saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me violenta, o que me faz bem, o que não me faz bem. Que situações geram sentimentos desafiadores, que situações eu fico com raiva de mim de ter feito. Além do autoconhecimento, é o autoacolhimento. O autoacolhimento significa se julgar menos, ser mais compassivo, saber que eu não vou dar conta, que vão ter coisas que se acumulam, e tudo bem, tá certo? Que vão ter vezes que eu não vão conseguir estar com eles, tem que ter vezes que o trabalho não vai... E tudo bem, é isso mesmo. Então, às vezes a casa vai estar uma zona e tudo bem, tá certo? Eu acho que, assim, sabe aquela coisa, ser mais bondoso consigo mesmo. Outra coisa, autoescuta. O corpo vai falar, gente. O coração dispara, a mão sua. A ansiedade vem, fica o nó na garganta. Então, escuta o corpo, ele está te dizendo alguma coisa, sabe? Outra coisa fundamental, que eu falo isso para mim, é a atividade física. Ela ajuda muito a sair desse ambiente, a pôr esse corpo a movimentar, a produção de outras substâncias que são necessárias para a saúde. Para algumas pessoas, moderação nas entradas de informação, por exemplo, de redes sociais, então eu preciso às vezes moderar, porque muitas vezes eu vejo, você está abrindo, você começa a entrar, você já vai ficando irritada, certo? Para algumas pessoas, alimentar o vínculo, conversa online com família, com familiares, sabe, ter pequenos contatos, isso ajuda na alma, no vínculo. E encontrar ilhas de pausa, né? Ilhas de pausa, a gente diz que são fontes de alívio para o estresse. Tem pessoas que ouvindo música, tem pessoas que lendo, montando quebra-cabeça, jogando online, fazendo artesanato, cozinhando, mas
quais são as suas ilhas de pausa, e incentivar os filhos de vocês, os companheiros, companheiras, a terem ilhas de pausa. No fundo, a pandemia ela vai passar, mas ainda vai demorar, e nós estamos lidando com as consequências de tudo isso. E acho que a questão que tem que nos mover é que tipo de aprendizagem nós queremos que fique. Nós estamos, de fato, ajudando os nossos filhos a lidarem com situações difíceis, aprenderem na convivência da família o que é, de fato, cuidado e apoio um do outro. Então, que aprendizagens a gente quer que fiquem? Isso é dificílimo. E acho que isso pode nos ajudar a refletir. Muitas vezes perguntar isso para ele, o que nós temos que aprender com tudo isso? Eu peço super desculpas que eu passei do meu tempo, e queria, se tiver tempo ainda, de vocês fazerem perguntas, se tiverem perguntas. Oi, Thelma. Chegaram 2 questões aqui para a gente, né? A primeira é parabenizando, né, pelas suas belas palavras, por essa noite memorável. Até a família colocou que parece que você visitou a casa dela, né? De tão real que foi tudo que você disse. E que as orientações foram muito valiosas. E aí ela termina, que eu acho que exatamente até foi um questionamento que você terminou, né, a palestra. Para você, Thelma, qual a maior lição que a pandemia nos deixará? Primeiro agradecer quem colocou a pergunta e dizer que eu não acho que tem uma lição, eu acho que são muitas lições. E tem muita gente que diz que as coisas a gente vai aprender ou ser melhor com tudo isso. Eu acho que eu sou bem mais cética. Eu acho que depende de como a gente consegue lidar com tudo isso. Eu acho que muitas pessoas têm vivido muito sofrimento, e nem sempre esse sofrimento ele vai nos transformar em bons vinhos. Às vezes, por um tempo, a gente vai ficar amarga. E o que é importante é pensar que tudo bem, eu posso estar melancólica, mas isso não me define. Então, eu acho que é uma nova forma de eu lidar com as incertezas, de eu lidar com os problemas. E essa paciência, ela é fundamental, inclusive, para eu começar a ressignificar essas minhas experiências. Eu acho que a pandemia e o isolamento, eu não estou nem pensando enquanto humanidade, enquanto sociedade, mas estou pensando no micro-universo da família. Ela é como se ela colocasse um espelho, ela potencializasse aquilo que já estava bom, que já estava ruim, mas ela potencializa isso. E quando potencializa, muitas vezes a gente não tem esquemas adaptativos para lidar com aquilo. Então, isso implica numa reorganização dos nossos esquemas adaptativos. Mas essa reorganização ela não pode ser só de uma pessoa da família, não pode ser só do pai, não pode ser só da mãe. Ela tem que ser um compromisso desse coletivo. Então, eu acho que uma das aprendizagens que a gente pode ter é justamente essa corresponsabilidade, esse cuidado com todo mundo, que muitas vezes no cotidiano a gente está sempre preocupado e isso se dilui. Então, agora não mais. O que eu vejo muito nessa questão é que existem aprendizagens que a gente considera que são importantes, que é o que a gente tem selecionado enquanto, inclusive, grupo de pesquisa com escolas, que é a importância da ética nesse momento, do cuidado não só comigo, mas da minha responsabilidade com o outro. Então, de trabalhar com os meninos, a responsabilidade com o outro, por exemplo, no uso da máscara, no meu bem-estar próprio, quando eu saio, a possibilidade de contaminar o outro. Então, essa corresponsabilidade coletiva é fundamental. Outra coisa também, a gente tem discutido muito o papel da ciência. Quantas desinformações chegaram e como, no fundo, a alternativa que a gente está vendo, ela vem da ciência. Então, o valor da ciência. O valor, por exemplo, do ensino, dos professores. A gente tem trabalhado também, enquanto grupo de pesquisa, como esses profissionais se reinventaram de um dia para o outro. Então, trabalhar o dobro para conseguir montar aulas online, para conseguir atender os alunos. Então, isso tem muito valor, e tem muito valor também o esforço que esses meninos
de estar lá participando. Se antes o nosso problema é eles não param quieto, o nosso problema agora é falem, pelo amor de Deus, né? Então, é valorizar esse esforço de todo mundo, de dizer, é um tédio muitas vezes ter aula online, mas que bom que você está lá, que legal que você abriu a câmera, porque isso faz diferença para o seu professor. Muitas vezes, em isolamento, a gente não consegue perceber o impacto das nossas ações, e os pais podem nos ajudar nisso, quando ele mostra, quando você faz isso, tem essa consequência para o bem ou para o mal. Então, eu acho que em ambiente doméstico tem microaprendizagens, mas que são grandes aprendizagens para a vida, sabe? Perfeito, Thelma. Eu queria aqui também fazer uma segunda pergunta de um colega que também é coordenador pedagógico, e ele coloca aqui como ajudar os professores. Como que os coordenadores poderiam ajudar os professores a lidar com essa parte emocional dos seus alunos? De quem que é a pergunta, Miguel? Falou a pergunta é do Bruno Aleone. Do Bruno? Bruno Aleone. Bruno, não só o meu grupo de pesquisa, né, que é o GPEM, mas existem materiais que têm mostrado como fazer várias estratégias de acolhimento na escola. Acolhimento online, não necessariamente acolhimento para as que estão voltando, acolhimento híbrido. E esses acolhimentos, eles não é só para os jovens, para as crianças, mas também para os professores, porque os professores estão num nível de estresse, de exaustão muito grande, e eles têm a questão da casa, tem os filhos dele que também estão remotos, das aulas que eles estão dando. Então, nisso a gente faz, por exemplo, e aí esses materiais podem ser compartilhados depois com vocês, tem, por exemplo, tanto com profissionais da escola, como com crianças, com jovens, tem o que a gente fala círculos de diálogo. Os círculos de diálogo, os círculos de sentimentos, círculo de paz, é quando, por exemplo, você se reúne online com seus alunos ou o coordenador com seus professores e se planeja algumas questões que vão ser conversadas. Então, por exemplo, o que mais nesse momento tem me causado sofrimento? O que mais, por exemplo, outra questão, como nós podemos nos ajudar um ao outro, né? Que estratégia a gente pode fazer? Ou o que mais me traz alegria? Então, você abre espaços para que as pessoas falem, se elas quiserem falar. Por outro lado, existem outras formas também que a gente faz, de unir os próprios alunos do Grêmio, alunos voluntários, para que eles montem estratégias de conexão, né? A gente, inclusive, eles começam assim, a gente vai mapeando, tem uma técnica que chama rede de relacionamento, em que você vai vendo se todo mundo, de alguma maneira, tanto no grupo de professores como no grupo de alunos, está conectado, sabe? Quem está cuidando desse? E esse grupo do Grêmio, ele não só promove, por exemplo, lanche online e convida, como ele também acompanha aqueles que precisam de um cuidado mais especial, aqueles que a gente sente que precisam de uma atenção mais especial. Então, eles têm formas de conexão que são trabalhadas com ele, que não fica uma coisa artificial, a gente está aqui porque você precisa, mas que vai envolvendo esses meninos, eles fazem gincanas online, etc. Isso também ajuda muito, porque mais do que o cuidado do adulto, para o jovem é fundamental o cuidado entre os pares, eu me sentir pertencente a um grupo. Então, existem outras formas também que se faz expressão de sentimentos, acolhimento, só que tem que ser um procedimento que a gente tem que introduzir de uma maneira contínua na escola. Achar que um único encontro vai ser suficiente não é suficiente. A gente vai ter que, não só quando fala de aprendizagem, a gente, em termos de escola, é que esse momento pode contribuir para a dimensão do cuidado e do bem-estar passarem a ser mais contínuas na escola, como uma ferramenta contínua, né? Principalmente porque essas questões não são resolvidas de uma hora para outra, tá? Mas depois a gente pode compartilhar materiais sobre isso. Thelma, inclusive, quando nós voltarmos, né, ou híbrido ou presencial, eu acho que isso vai ser a base para o nosso trabalho, né? Desse acolhimento, não só a parte do conteúdo, mas esse acolhimento mesmo da parte emocional das crianças. Então, acho que assim, seria muito bem-vindo essas ideias, né, Miguel, para a gente poder fazer esse trabalho. Até porque
A gente está preocupado com a aprendizagem, claro, dos meninos, a gente está aprendizagem com o encerramento do ano, mas a gente está preocupado com o bem-estar psíquico e depois com as questões sanitárias e de segurança, mas elas nunca podem estar em competição uma com a outra, elas têm que estar integradas, e eu acho que esse é um desafio que a escola tem mesmo para dar conta. Sem falar da ansiedade que imaginem nessa volta, eu tenho acompanhado algumas escolas que voltaram, é um mega estresse. Não pode abraçar, você está bravo, mas não pode bater, não pode tirar a máscara. Então, você tem já um ambiente muito tenso de natureza para tentar, de alguma maneira, imagina o que é fazer crianças pequenas e adolescentes que o tempo inteiro se tocam com saudade, não tem sido fácil mesmo. Eu queria falar uma coisa, Thelma, que no 9º ano a gente tem um grupo que, nos projetos, decidiram estudar sobre empatia. Os próprios alunos olharam e perceberam a importância de se entender isso nesse momento, se juntaram em torno desse tema e estão fazendo uma pesquisa super bonita, né? Ah, que então, legal! Eu queria aproveitar, né, a sua presença ilustre. Eu vi uma live que você fez onde você abordou essa questão da empatia, você trouxe isso também, né, na escuta empática, né, na comunicação empática, de maneira breve, porque esse é um assunto, né, que a gente poderia ficar mais algumas horas, né, falando, mas que colaboração você poderia oferecer para os nossos alunos que estão estudando sobre empatia no projeto? Legal. Essa tua pergunta, pedir para falar isso em 2 minutos é sacanagem, né, Miguel? Mas é muito, muito legal vocês estarem estudando essas questões. Miguel, a empatia, eu vejo muito mais, não é mais do que eu identificar o sentimento do outro, mas encontrar em algo em mim que me conecta a esse sentimento do outro, sabe? Que me afeta de alguma maneira. E é isso que gera conexão. Mas a empatia, ela pode ser afetiva, que é quando eu estou convivendo com alguém e vejo o outro chorando, mesmo triste, né? Mas ela pode ser também cognitiva. A empatia cognitiva é aquela que quando você vê alguém que você não conhece na internet sendo ridicularizado e você fala, puxa, está doendo nessa pessoa. Então, eu não conheço, mas eu consigo interpretar o sentimento que um outro está passando. Enquanto todo mundo ri, eu consigo perceber que essa exposição é dolorosa. Então, quando se fala em empatia, a gente tenta desenvolver as 2 formas de empatia. E a empatia, para ter empatia, eu preciso do conhecimento do outro, de ter momentos em que eu vou fazer pergunta do outro, ele fazer pergunta para mim, sabe? Em que eu vou ouvir o que o outro tem para dizer. A empatia, ela passa pelo conhecimento do outro. Então, isso também é fundamental. Só que os estudos sobre empatia mostram que você tem que ter uma dose de empatia, mas não muita, porque muita você sofre junto. E quando você sofre junto, você já não consegue ajudar o outro, porque você tenta, de alguma maneira, minimizar a dor desse outro, tá certo? Então, muitas vezes, o demonstrar empatia, ele também vai significar que você vai compreender essa dor, mas não sentir essa dor. Inclusive, você precisa até, eles dizem assim, que tem que ter bolhas de empatia, porque se você for empático com tudo, você não sobrevive. Você se desliga até para se adaptar e sobreviver. Eu tenho que me desligar, muitas vezes, de outras dores, porque se eu for empático com tudo, eu entro num grau de angústia muito grande. Então, isso não é errado, muitas vezes, até como mecanismo adaptativo de eu sou empático às dores dos mais próximos, de algumas pessoas, mas eu não sou com outras, e não é por sacanagem, porque senão eu entro numa angústia existencial muito grande. E quando se fala em empatia, eu preciso saber manifestar a escuta empática para o outro. E isso se aprende, por isso que uma sugestão, Miguel, talvez fosse ensinar esses meninos o que é uma escuta empática. Como é que eu reconheço os sentimentos sem minimizar esses sentimentos? Discutir o que é o mimimi, discutir se sentimento é preciso de motivo. E aí, inclusive, a gente faz paráfrase, sabe, de pegar situações em que alguém fala, mas de novo, você reclamando por isso?
mas lá vem você falando teu nome. E aí eles têm que parafrasear formas de mostrar para essa outra pessoa uma escuta empática, sabe? E isso tem ajudado eles a desenvolverem, porque não basta só eu ser empática, mas eu não demonstrar isso para o outro, porque eu preciso informar ao outro. E esse informar, muitas vezes, é só segurar a mão, sabe? É só dizer, meu, que difícil isso, eu estou aqui, não tem muito mais o que fazer. E eles têm que aprender isso, que na empatia não significa necessariamente eu resolver o problema do outro. Muitas vezes o conselho atrapalha, o conselho impede que o outro se abra da próxima vez, né? Então, nesses 2 minutos seria isso. Maravilhoso, Thelma. Foi valiosa essa contribuição. Vou passar para as meninas. Excelente. Eu acho que assim a gente ficaria horas aqui ouvindo, né? Porque foi fantástico. Eu também me coloco, parece que você entrou na casa de todos, na escola de todos, né? Então, a gente se identificou muito, você trouxe várias dicas muito valiosas, então, assim, só temos a agradecê-la e torcer para que a gente possa também ter esse momento ao vivo, presencial com você, né? Então, a gente gostaria que você voltasse à nossa escola. Só se tivesse um café depois para eu sentar. Eu estou vendo tanto amigo que eu conheço, tanta gente querida, e não poder, sabe assim, até depois fica me devendo falar com eles, porque dá uma saudade enorme dessas pessoas que são tão queridas para mim, né? E como são 8 páginas que eu estou vendo, não dá nem para falar o nome de alguns que vão passar outros lá na frente, mas estou muito feliz de estar aqui, eu sou muito grata. A sacanagem é eu falar sozinha praticamente, mas são novos tempos, né? Queria agradecer muito a presença de cada um deles, de verdade. Nós agradecemos muito, né, a presença de você, Thelma, e também dizer que a gente está realmente terminando aí esse papo com um gostinho de quero mais, com vontade de ouvir mais, de aprofundar essas questões. De repente, né, para as famílias, né, a gente tinha essa intenção de estender mesmo o braço, a mão, de mostrar apoio. Então, também queria aproveitar esse momento para dizer que nós estamos aqui no colégio também para ouvi-los, né, em todos os sentidos, né, não só com as dificuldades com os filhos, quanto a questão pedagógica, né, com o conteúdo, mas também para acolher as angústias das famílias nesse momento, porque a gente sabe que todos nós estamos enfrentando essa dificuldade e a gente precisa se aproximar e se apoiar muito nesse momento, e a escola está aberta também para esse tipo de apoio com as famílias. Eu agradeço muito de novo, não só as pessoas que generosamente vieram atender esse convite da escola, mas vocês que tiveram muito cuidado comigo, nem desde o convite atencioso até as reuniões de planejamento, demonstrando, contando as dificuldades e tantas ações que vocês estão fazendo para poder lidar e acolher, e pensando tanto no individual como no coletivo. Isso faz muita diferença. E até para as pessoas que ajudaram atrás dos bastidores, né? Porque atrás tem bastante gente colaborando para que esse encontro acontecesse. Então, para todos vocês, meu muito obrigada. Seu Gunnar está desligado o microfone. O microfone. Tá, mais uma vez, muito obrigado, Thelma, e muito obrigado a todos os que nos prestigiaram esta noite aqui. Nós vemos que quando voltarmos ao presencial, novos desafios estarão nos esperando, melhor preparados agora do que antes, né? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite.